E a melhor pessoa para te apresentar é você mesmo. Meu nome é Bruno Guetti, tenho 46 anos, sou jornalista de formação e crítico de cinema também. Eu me formei em 2002 ou 3, eu não me lembro, nunca me lembro. Acho que foi 3, porque teve greve, aquelas coisas de universidade, universidade pública, então a gente só pega o diploma depois. Enfim, e desde então eu trabalho no jornalismo cultural com ênfase no cinema. É. Tenho dois mestrados já, tenho 2 mestrados na área Eu vi que você é um mestrado na França, né? eu fiz um na França que foi de 1 ano só, e depois eu fiz aqui um de 2 anos na UF. E talvez eu faça um doutorado, mas eu ainda preciso achar um tema que me interesse, porque são 4 anos e ficar na mesma coisa, realmente você tem que amar Gostar muito, exatamente. demais, né? E Bruno, como que você começou a gostar de cinema e escrever, né? Porque gostar às vezes é meio passivo, né? Eu gosto, mas fazer, É, escrever é um ativo, né? Você tem que ir lá e fazer, é, levantar e é. escrever. Quando você começou? Então, assim, a minha trajetória não só como crítico, mas como jornalista e até cinéfilo, ela é um pouco atípica. Porque geralmente as pessoas falam assim: nossa, desde pequeno eu não sabia né, eu via todos os filmes, e a minha vida era no cinema, etc. E eu não, eu tinha até medo de cinema. Porque uma vez eu fui, acabou a energia, todo mundo começou a vaiar e eu fiquei apavorado. E eu demorei muito para voltar a ir para o cinema de novo, né? Era até um filme, não sei se era Dumbo ou Bambi, mas enfim, era um filme desses bem bonitinhos, mas eu fiquei um tempão sem ir pro cinema, pra sala escura. Mas aí eu via filmes como qualquer criança, sem muita devoção, nem nada. Eu queria ser médico, porque meu pai é médico, minha irmã mais velha se tornou médica, e eu achava que eu ia ser médico e pronto. E eu cheguei a fazer 1 ano de medicina, mas foi ali que eu falei: não, não é para mim isso daqui, eu quero fazer alguma coisa que eu goste. E o que eu gostava de fazer? Aí que você vai voltando, né? Você vai se analisando melhor. Eu gostava de escrever, eu sempre gostei muito de escrever e gostava de ver filme. A essa altura, eu estou dando um salto temporal, mas a essa altura eu já tinha visto, já tinha um conhecimento de cinema bem maior. Então, aí eu falei: bom, eu gosto de escrever, eu vou ser jornalista, mas em que área, né? Aí eu falei: bom, a área que eu mais entendo, a rigor, é cinema. Embora o meu conhecimento na época fosse basicamente cinema de Hollywood, assim, eu não tinha contato com cinema, mesmo nacional, enfim, europeu, muito pouca coisa. Que eu via de vez em quando, assim, na TV a cabo, e não tinha internet nessa época. Eu sou desse tempo que não, assim, a internet estava começando e eu não tinha em casa, né? Então, aí foi depois, eu já na faculdade de jornalismo, já, enfim, sendo encaminhado para essa profissão de jornalista, aí que eu comecei mesmo a me assim, definir, né? E comecei a ler sobre os filmes, comecei desde o básico, assim. O primeiro livro que eu falei assim: agora eu preciso entender, não é só conhecer o que eu conheço sobre as estrelas de Hollywood, os filmes do Oscar, não, agora eu preciso entender um pouco da parte mais da história do cinema e da teoria também, né? Primeiro sobre a história e ter um repertório também, ver bastante filme. Então eu peguei um livrinho daquela coleção Primeiros Passos, chama, eu acho que é O que é Cinema, ou O Cinema, alguma coisa assim, e do Jean-Claude Bernardet. E ali foi a primeira instrução, e ali, porque ele mastiga muito, né? Explica o que eram, quais foram os movimentos cinematográficos e tal. E a partir dali eu falei assim: bom, ele fala de Nouvelle Vague, fala de Godard, mas o que é isso? Aí fui atrás, e uma coisa vai te dando substrato para você conhecer outras, né? E aí eu fui, e até hoje. Porque a gente não para, né? É um processo contínuo, né? Quando você se especializa em alguma coisa, você quer trabalhar com aquilo na função crítica, principalmente, você precisa estar sempre
antenado no que é debatido sobre aquilo. Você não pode achar que já conhece, né, e parar e... Não, você fica defasado, você tem que arejar, né? Por isso que volta e meia é bom você voltar para a universidade, porque, por exemplo, o espaço... Está muito longa essa minha resposta, mas Imagina, enfim, só imagina, para... imagina. Eu, entre a minha primeira faculdade e a segunda, 2003 e 2010, quando eu fiz o mestrado em Paris, não percebi tanta mudança assim, no mundo acadêmico. Mas de 2010 para 2020, eu acho que foi quando eu fiz, foi na época da pandemia, 2021, não sei. Já teve uma mudança de foco assim absurda, uma coisa muito mais, né, e que é refletida. A gente vê as discussões hoje, sobretudo identitárias e mais voltadas para inclusão, tudo isso mudou muito. Então, eu acho que, embora isso tenha escoado para fora do ambiente acadêmico, é importante você voltar a ele e ver o que está sendo, o que está sendo debatido e pesquisado também, e ter uma interlocução com outros. Quer dizer, eu pelo menos acho, tem gente que, tem muitos críticos, e aí vai do método de cada um, que acha que a academia não tem nada que ver, porque aí essa pessoa pensa que a crítica é uma coisa que é entre você e o filme no dia a dia e que não passa tanto por outras questões, mas é uma questão de visão pessoal. Para mim, eu acho essa interlocução com a academia importante, mas não fundamental também. Mas é importante. Uhum. Então, pra você, como que funciona o seu processo? Geralmente você assiste o filme e aí você deixa ele decantar um pouquinho na sua cabeça, ou você é o tipo de pessoa que logo em seguida já gosta de escrever sobre ele? Cara, isso não tem uma fórmula, assim, sabe? Por isso que eu até, geralmente, quando as pessoas falam assim, vou dar uma aula de gente muito boa, inclusive, vou dar uma aula de crítica de cinema. Eu falo, mas porque eu não acho que seja uma coisa que se ensine, não tem uma forma, uma fórmula, né, de você fazer. Algumas pessoas talvez tenham e para elas funciona. Agora, para mim, pelo menos, depende muito do filme, depende do contexto, depende de quando eu estou vendo, depende do prazo que eu tenho para escrever sobre. Em geral, quando eu estou nos festivais fazendo cobertura, tem que ser assim, a toque de caixa. Você vê o filme, depois você vê mais um outro filme e você faz uma entrevista com alguém do filme que você viu ontem, e depois você tem que escrever sobre o primeiro filme que você viu. Então, assim, é uma maluquice e, e a gente vai se acostumando, né? A gente vai desenvolvendo um certo jogo de cintura com o tempo, né? Mas então, assim, eu não tenho um método só, tipo, não, eu vejo e gosto de escrever logo depois. Às vezes eu preciso decantar, assim, eu preciso para sair melhor, porque às vezes não dá, não tem tempo, você precisa ver e correr para escrever. E eu acho que em alguns casos, o texto sai muito bom logo depois que você viu, porque está muito fresco na sua cabeça, e a sua primeira resposta imediata, sem decantação, vamos dizer assim, ela sai mais genuína a experiência que você teve, né? Porque com o tempo, o passar do tempo, você pode refletir mais sobre o filme, mas você pode amadurecer mais a sua visão, mas ao mesmo tempo a distância entre o período em que você viu o filme e o que você está escrevendo, ela pode te enganar também. Você pode ter uma lembrança melhor do filme do que ele foi na realidade, ou pior, né? Então, muitas vezes é importante também, você ver, assim, eu estou dando várias, assim, eu não estou sendo taxativo de que, tal jeito, cada filme, eu acho que para cada filme funciona de um jeito, né? E então eu não tenho uma resposta assim para te dizer muito definida para essa pergunta. Depende muito do filme e é uma coisa da experiência, e eu posso falar por mim, porque cada pessoa que você for, com quem você for conversar, vai dizer uma coisa. E é possível fazer textos muito bons e profundos com qualquer método desses, entendeu? Você textos muito
né, no calor do momento, eu em festival, tem alguns filmes que eu vi, escrevi, e sou muito orgulhoso do que eu fiz, porque foi ali, estava fresco ainda, eu fui fiel ao que eu estava sentindo. E outras vezes não, eu falo, meu Deus do céu, como foi prematura essa minha colocação, porque hoje eu já tenho uma visão bem diferente, se eu tivesse tido tempo para elaborar melhor isso. Então, varia, isso varia muito. Não tem um modus operandi assim, específico para mim. E puxando isso que você falou, qual que é a função da crítica, né? Eu queria entender com você, o que você acha que é a crítica? Porque às vezes eu penso que quando a gente fala crítica, já vem um tom meio pejorativo, né? Porque parece que você vai Ah, criticar algo que é o ponto de uma é, crítica, né? Então já vem exato. carregado de um estigma negativo. Mas você acha que às vezes a crítica, ela é um pouco complementar também ao filme? Por exemplo, assim, é uma dança. O cineasta te puxa, e aí às vezes você entra na dele, ou às vezes você não entra na dele. Mas se você entrar na dele, de fato o seu texto vai virar um diálogo, né? Não vai virar se ele vai chancelar se ele é bom ou se ele é ruim. Nessa parte da função, da essência mesmo da crítica. Você acha que é ser um diálogo? Você acha que é, de fato, você ali elencar os valores formais que ele apresenta? Ou fazer um contexto de tudo aquilo que ele está te mostrando? Como que você entende da função da crítica mesmo? Eu acho que isso daí vale para qualquer forma de arte, até para fotografia, no seu caso, que é a arte que você lida mais, né? Acho que você talvez concorde comigo. É que é uma cadeia, assim, é um ciclo dentro da produção artística, né? Quer dizer, a obra de arte ela é produzida e ela vai para o mundo, né? E tem esse complemento, esse fim da cadeia que é a apreciação do público, não necessariamente do crítico, né? A apreciação e as discussões sobre. E nesse aspecto, o crítico ele tem essa função de levantar algumas discussões, eu acho, né? De chamar atenção para algumas questões que a obra de arte traz e que talvez não estejam tão evidentes assim para um público não muito habituado, ou mesmo habituado, mas que, enfim, que de repente não pesca alguma coisa. O Inácio Araújo, sempre quando me perguntam isso, para mim a melhor resposta é do Inácio Araújo, quando ele fala o papel do bom crítico é revelar o não dito em um filme. Quer dizer, aquilo que tá ali, tá sendo enunciado, mas não de uma forma óbvia. Então, é pegar aquele aspecto, seja estético ou de termos de mensagem, e jogar a luz sobre aquilo. E não necessariamente você pode até emitir a sua opinião. Eu gosto de saber qual a visão pessoal de cada crítico, né? Eu também eu sou bem palpiteiro, assim, eu gosto de adjetivar meus textos, assim. Mas você, dizendo que gostou ou não, você traz aquilo para a superfície e deixa para o leitor também, talvez concordar com você ou achar um absurdo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um prolongamento do processo, é o final, talvez, da cadeia produtiva artística, né? Mas que é complementar. Não estou colocando também a crítica como tão parte o crítico tão artista quanto quem fez, né? Não é isso que eu estou dizendo. Acho até que existe lá também arte na crítica, mas a arte é do artista, de quem fez. Mas é um processo assim, de apreciação, e que é o que torna a arte tão interessante, viva e corrente, que é isso, que é o da análise, né? Da discussão sobre aquela obra. Agora, isso é uma visão minha e que muita gente compartilha dela, mas muita gente vê a crítica mais como um guia mesmo, assim, do tipo, você tem lá 10 estreias hoje, não veja tal coisa, não perca seu tempo. E tem gente que realmente ela não quer perder tempo, ela quer, sabe, ela quer saber o que pode ter de curioso para ela, de relevante, ou sei lá, de interessante mesmo para ela, então ela vai ouvir e ver aquilo como um guia.
que é aquela coisa mais básica, que é a crítica de cotação de estrelinhas e etc., que eu nem gosto muito. Quando eu dou, é porque é meio que uma obrigação, assim, para onde eu escrevo, na Folha, né, de São Paulo, principalmente, lá as críticas têm que ter uma avaliação, né, com estrelinhas. Por mim, eu nem daria, assim, porque eu acho que reduz muito. Tem muitos filmes com coisas muito boas e coisas muito ruins, aí eu falo, meu Deus, aí eu faço uma média e dou uma nota, entendeu? Eu acho que isso cabe ao leitor ver o que eu estou pontuando ali. Mas, enfim, mas tem gente muita gente boa, muitos colegas meus que amam, gostam de ver e dão estrelinhas e bonequinhos para tudo que eles veem e tá tudo certo. Eu acho que a crítica eu vejo de uma maneira muito democrática, assim. Eu acho que cada pessoa tem um método e acredita na crítica como sendo uma coisa muito específica, e eu respeito, assim. Posso não concordar com muitas delas, mas eu acho que tem várias possibilidades, assim, não é nada muito fechado. Eu não vejo assim, pelo menos. Que parece muitas vezes quando a gente está lendo é porque a crítica é importante de alguma forma também para colocar luz em algumas certas questões. Por exemplo, quando o artista, né, o realizador que está fazendo a obra, muitas vezes ele não entende o que ele está fazendo, né? Ele entende, mas ele está fazendo arte, né? Às vezes é muito mais uma coisa intuitiva do que racional, né? E aí você vê, sei lá, por exemplo, na novela Vai, quem cunhou o termo foi um jornalista, né? Foi. Ele que falou de fato, ele que falou esse nome da onda que estava vindo. Então, talvez, de fato, você falando faz eu pensar aqui que talvez a crítica ela seja uma parte analítica de uma coisa subjetiva. Mas aí eu queria te perguntar, você acha que fazer uma análise uma análise analítica mesmo, você vai focar alguma coisa para você olhar e aí você vai tomar alguma decisão de escrever algo sobre. Qual que é esse desafio também de escrever alguma coisa, porque são duas linguagens diferentes, né? Tem a linguagem cinematográfica e a linguagem de palavras, né? Então, muitas Uhum. vezes você tem que pegar a linguagem cinematográfica, você tem que, sei lá, passar pela sua cabeça, transcrever aquilo que você viu, uma sensação para, de fato, um texto, né? Essa talvez seja a parte mais difícil de escrever mesmo sobre cinema, né? Isso é um dos desafios do métier, vamos dizer assim, né? Porque, igual você falou, a arte ela não é. Ela lida também com o discurso falado, ou até escrito, né? O Godard sempre colocava coisas escritas ali, mas é o discurso artístico ali que precisa ser, de uma certa forma, colocado em palavras por quem está fazendo essa análise, né? E, bom, de novo, não tem assim uma metodologia única para isso. Acho que cada pessoa tem uma sensibilidade e um approach, vamos dizer assim, daquele meio, né? Eu acho verdadeiramente que isso é até uma coisa assim que me incomoda um pouco, mas não é que não estou querendo falar mal dos coleguinhas assim, Uhum. mas é que eu acho que tem uma confusão entre os críticos, porque a grande parte são cinéfilos, pessoas que acima de tudo amam o cinema e por amarem o cinema decidem prolongar isso de alguma forma. Alguns fazem filmes, outros só assistem, e tem uns que falam, não, quero escrever, quero... Só que a pessoa, ela basicamente gosta de cinema, ela não consegue fazer isso que a gente tá falando aqui, que é pescar no filme o que ele está vendo ali e transformar aquilo, não transformar, mas problematizar aquilo em palavras de uma maneira estruturada, lógica e que consiga levantar uma questão. Ou seja, eles vêm, gostam e basicamente descrevem os procedimentos que estão ali e não conseguem. Não é nem por mal, é porque eu acho que não. Isso é um pouco de dom também. Eu acho que a pessoa precisa conseguir fazer espremer o filme
tirar dele o que pode virar um texto depois. Não necessariamente hoje em dia não é só, a crítica não é só escrita, né? Também tem os vídeos e os podcasts, enfim. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas gostam muito de cinema, falam e por isso elogiam tanto os filmes, mas não conseguem pescar o que é relevante e ter um rigor analítico para pensar sobre aquilo, né? E isso é uma coisa que várias pessoas me acusam muitas vezes, falam assim, poxa, você não gosta de cinema porque você é muito... você não gosta de nada, você critica tudo, não tem um texto, o que não é verdade, né? A pessoa que diz isso é porque não me lê, porque eu já dei várias cotações máximas e estou sempre elogiando vários filmes, mas eu preciso ser sincero com o que eu estou vendo, com o meu leitor e comigo mesmo. Então, se eu detecto algum problema, alguma falha, alguma coisa que não funcionou e que a pessoa, que o artista tentou colocar aquilo em linguagem fílmica, mas que ficou no caminho e não deu em nada, eu vou apontar isso no meu texto, entendeu? E vou explicar porque que para mim aquilo ali não deu certo. E aí me acusam, falam que não trabalha com cinema. Já me disseram isso, já vi gente falando assim, não, procura outra coisa, porque você não gosta de cinema. Eu falar, mas então, se for assim, só pode fazer crítica quem ama o cinema mais do que tudo, é isso. Então a gente nunca vai ter uma crítica problematizando verdadeiramente com algum rigor, nada. Vai ser só uma pessoa apaixonada por cinema falando que tudo é maravilhoso, entendeu? Para mim isso não é crítica, para mim isso é cinefilia apenas, entendeu? Então, mas é um desafio isso mesmo. Mas com o tempo você vai já criando uma cancha, e já tem 20 anos que eu estou trabalhando nisso, né? 21 anos. E você já começa a focar mais sua atenção em alguns aspectos e falar assim, fulano está fazendo tal procedimento, que ele quer chegar né, em tal efeito, e aí depois você vê, fala assim, é o que ele queria, ou ele conseguiu, ou não deu certo, ou sei lá eu o que ele estava querendo, mas seja lá o que for, não deu certo, não funcionou, ou então funcionou, porque me desestabilizou. E tem isso também, a gente, o crítico ele é ser humano, então a gente também é surpreendido com sensações e por pensamentos que a gente inusitados e que a gente tem dificuldade também de explicar o que é, né? Então, e isso também é um desafio, mas que a gente tenta e acho que, pelo menos no meu caso, acho que tem conseguido, tenho tido algum êxito, mas nem sempre, porque muitas vezes as pessoas não entendem, não concordam, e aí é hate que não Ainda acaba mais a mais. Folha, né? O jornal Nossa mais lido do Senhora, Brasil, né? meu Deus. Então, O hate é uma, muito mobilizador, muito mais do que o amor para comentário, pelo menos. eu ia te perguntar uma coisa parecida com isso, mas eu acho que eu vou perguntar isso primeiro, então. Então, você acha que é mais fácil você... Porque é isso que você tá falando, acho que o hate move a gente, né? O ódio, às vezes. Você acha mais Move. fácil escrever sobre um filme que você gostou ou um filme que você não gostou? Olha, como crítico, eu acho que o amor também move, viu? Porque você, principalmente quando você percebe que as outras pessoas não concordaram muito. Você fala, não, mas esse filme é sensacional, eu preciso falar sobre isso, eu preciso. E aí vai uma coisa meio messiânica nossa sabe, de salvar o filme e levar ele. Mas o hate também, né? Quando você vê o contrário, é muito comum. Nossa Senhora. Você vê todo mundo falando coisas maravilhosas do filme, você fala, meu Deus, mas ninguém fala tal coisa. Isso acontece. Eu escrevi um texto imenso ano passado sobre Zona de Interesse. Você assistiu? Assistir. Gostou? Eu gostei. Ai, bom, enfim. Não, Não, tudo mas pode bem. A falar, não maior tem parte das problema. pessoas gostou. Exato. Aham.
Mas o filme me irritou em tantos níveis, assim, tanto, Aham. e ninguém dizia o que eu, Eu que, que li eu, seu que eu texto sobre isso. achava. É. Ele... Aí eu Eu falei assim, não, vocês concordo não. em alguns pontos, é. Não, pois, mas aí é que tá, entendeu? Assim, você não precisa. Quando eu escrevi meu texto, que era basicamente dizendo que o filme, só para contextualizar, Zona de Interesse, que é um filme que mostra uma família que administrava um campo de concentração, morava do Morava lado, do lado, né? morava do lado, e o filme não mostra as atrocidades do campo de concentração, mostra só o dia a dia dessa família e tal. E todo mundo falou assim, nossa, a maneira mais inusitada, mais ética de você falar sobre essa atrocidade, que não é mostrando, mas está ali do lado, não sei o que lá. E eu assim, na minha tese, é dizendo que, na verdade, era o diretor o tempo todo querendo mostrar o quanto ele era grandioso por estar poupando o espectador disso. Então era para ele a atenção, não era sobre o Holocausto. Enfim, que é o Jonathan Glazer. Eu até gosto de outros filmes dele. Mas, enfim, aí aquilo me deu assim, um sangue nos olhos, uma vontade de escrever. E aí eu escrevi um texto assim, imenso, explicando cada coisa. E assim, e jamais com a intenção, o Vitor, de fazer assim, eu quero que todo mundo odeie o filme e venha para o meu lado, vamos dizer, comprar os meus argumentos. Não é isso. Mas eu queria levantar uma série de questões que, a meu ver, não estavam sendo debatidas e que eu, de novo, messianicamente, achei que eu tinha percebido e várias pessoas já me falar, e a maior parte, assim, muito, muito grande mesmo, me disse: eu não concordo com tudo que você coloca, mas você tem razão em algumas coisas. Realmente, você me fez. Gente, essa é a melhor retorno que eu posso ter, entendeu? Quando eu tenho esse tipo de feedback, né? É claro Uhum. que se a pessoa disser, nossa, eu tinha adorado, agora eu odeio, você me Mudei de ajudou, você me ideia. trouxe a luz, aí é melhor ainda, mas não é Aham. uma coisa, não é a minha preocupação básica, é pelo menos levantar umas bolas aí que a pessoa pode, enfim, pode comprar o argumento ou não. E muita gente achou absurdo, muita gente nem leu, as pessoas que comentaram, se você olha lá, tá tudo lá no site da Folha ainda. Os comentários, as pessoas grande parte não leu e quem leu se fechou em copas e atacou coisas que eram irrelevantes no que eu estava colocando. Eu estava colocando outra coisa e é pelo hate, porque é o hate do meu hate, entendeu? Então foi uma batalha de hates ali. Mas as duas coisas mobilizam. Mas eu acho, assim, nessa conversa com você, eu acho que a raiva, eu acho que ela te dá mais energia para ir para a guerra, sabe? Porque o amor, ele é uma energia grande, mas ele é mais, talvez, passivo, não sei, você fica. A não ser para defender, né, o seu objeto amado, que aí também te dá uma energia. Mas a raiva é muito mobilizadora, impressionante. O mundo hoje é muito exemplar disso nas redes sociais. E como que você faz para se blindar quando você está escrevendo, por exemplo, esse texto? Porque provavelmente na hora que você estava escrevendo, você deve ter pensado, alguém vai me odiar muito sobre esse texto, sabe? Como você se blinda para ter essa sua ideia genuína passada pro texto e sem pensar, tipo, puta, eu não vou escrever isso aqui porque talvez. Eu vou encher meu saco e eu não tô afim, sabe? Porque eu imagino que deve ser difícil na cabeça, porque no final das contas, entre aspas, tá arrumando um problema, sabe? Você vai arrumar alguém para falar com você alguma coisa. Não, e ainda mais que eu não sou judeu e era um tema super controverso, que é o Holocausto. Então a minha preocupação maior era em, de repente, falar: meu Deus, eu posso falar alguma coisa ofensiva à comunidade judaica, inclusive por não ser judeu, não ter esse lugar de fala, e é um tema delicado, o Holocausto, mas o meu foco não foi nisso, foi todo na questão da representação do Holocausto. E aí eu não estou falando eu não tô falando de questão judaica, não estou falando de nada disso, eu estou falando especificamente de como o cinema retratou isso. E foi um texto demorado, eu pesquisei bastante coisa. E,
Cara, e assim, eu acho que você tem que. Se você quer comprar uma briga, vamos dizer assim, ou não necessariamente uma briga, mas você quer bancar uma coisa mais pesada, você tem que ir, mas você tem que ir sabendo do que você está falando. Você também não pode chegar e fazer um monte de, sei lá, de disparates, assim, coisas que, vou polemizar e polêmica vazia, que depois alguém vai te retrucar de uma maneira que vai te quebrar as pernas, né? Então, assim, tudo que eu coloquei ali, você pode não concordar, mas eu tenho a minha, eu rebado, sabe? Então foi um texto, assim, e geralmente é o que eu tento fazer. Nem sempre a gente consegue porque por questões de tempo, né? Igual eu te falei, cobertura de festival, sobretudo, é muito correria, toque de caixa, então você não consegue muitas vezes calçar tanto assim as suas argumentações. Mas em texto que você tem mais tempo, você, é isso, você tem que se preparar para o que deve para a admiração, que quando você sabe que a coisa tá bem pesquisada, tá bem escrita, que vai ter esse retorno, e principalmente para você ser detonado e vai ficar lá salvo no site, mas, cara, é isso. Você tem que saber. Você tem que ter a tranquilidade com o que você fez, entendeu? Se você não foi ofensivo especificamente com alguém ou com um grupo, se você. Se a parte em que você é duro no seu texto, se você consegue bancar isso, por que você está sendo tão duro ali, entendeu? E tudo isso. Então, se você tem essa tranquilidade, se você consegue dormir tranquilo depois que você escreveu um texto desses, aí você já está blindado de uma certa forma. Né? É só não ficar sofrendo muito de preferência não ler o que as pessoas escrevem. Mas eu até leio, eu costumo ler, sim. Eu acho importante, mesmo que eu desconsidere tudo depois, mas ou não, porque tem muito leitor também que te traz alguma coisa importante também, que você não pensou na hora de escrever. Mas é isso, eu acho que a consciência é tranquila, sabendo que aquilo que você fez é uma coisa pensada e que não é gratuita, Uhum. você está blindado lá. Uhum. E quando você senta pra ver o filme, então, por exemplo, sei lá, igual você falou, vai ver esse filme, e aí você sentou pra assistir o filme, você fica prestando atenção, você deixa se levar pelo filme, pô, eu vou aproveitar isso aqui, e vou me deixar levar, e vou curtir a experiência do filme, ou às vezes você se pega, por exemplo, quem escreve filme, né, tem uns amigos que escrevem, ele fala que depois que você começa a escrever roteiro, você fica prestando muita atenção no roteiro, você perde um corte lá, primeiro ato, segundo ato, agora vai ter a volta, o comeback, o negócio, e aí você fica um pouco, às vezes, enviesado com o que você tá assistindo, que você não consegue se deixar levar pela experiência do filme, né? Você fica vendo essas formalidades, né, de criar um filme, assim. Hoje você senta e consegue curtir um filme, ou você, às vezes, fica focado em alguma coisa, prestando atenção em uma coisa, aqui numa câmera? Cara, com o roteiro é um inferno, porque isso acontece mesmo, e eu acho que é mais grave do que com outras questões técnicas, assim, porque é muito óbvio, assim, você começa a ver um filme, depois que você estuda, eu fiz um curso de roteiro, assim, lá nessa época que eu estava me formando, né, a minha cinefilia, e ali existe uma estrutura que funciona, né, funciona, as pessoas gostam muito de alguns filmes, porque é o storytelling, né, é a técnica de como você cria uma narrativa, como você cria expectativas, depois resolve isso, aí cria novos conflitos e por aí vai. E depois que você aprende isso e vê tantos filmes, você começa a detectar. Aí você fala assim, ai meu Deus, esse daí passou por vários laboratórios de roteiro. Dá para ver, e isso é uma coisa que me incomoda muito, 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 infelizmente. Agora, por isso que eu gosto mais dos filmes que são menos escravos disso. Filme que vai no instinto, sabe? Então pode não ser um filme tão bom,
tão bem resolvido no fim das contas, mas se ele tá pelo menos tentando uma coisa nova, que não tá seguindo aquela coisa, aquela fórmula, é aquele filme que você entra e você fala, como assim? O quê? Mas como é que esse diretor pensou nisso, meu Deus do céu? Como é que... Tem um diretor que eu acho sensacional, que é o Bruno Dumont, que é um diretor francês, e para mim ele todo o filme dele é isso. Você entra assim e fala, meu, mas como é que pode ele ter pensado numa personagem como essa? Não vai dar certo, meu Deus. Isso vai ser uma tragédia esse filme. E ele consegue te levar naquele mundo. Mas também tem filmes também, voltando um pouco mais na sua questão. Quando você conhece a técnica, né, e você precisa conhecer um pouco para escrever sobre um filme, né? Você vai e vem diversas vezes, tipo assim, você está atento para a técnica que está sendo empregada, mas se o filme é forte o suficiente, ele te faz fluir, tem uma fruição, inclusive, daquilo, né? Então, eu acho que vai muito também da competência e da sensibilidade, não só competência técnica, mas da sensibilidade do diretor, né? É, Bom, tem vários filmes assim que são... o Spielberg, esse último filme dele, os Fabelmans, Fablemans. Ah, que eu acho um filme lindo, lindo. uhum. E é um filme que ele tem um roteiro assim, todo estruturadinho e tal, mas ao mesmo tempo que você vê que é estruturado, ele tem outros elementos que te encantam e que te fazem, sei lá, te fazem ficar fascinado com aquilo. E olha que eu nem gosto muito. Eu até escrevi uma crítica essa semana sobre um filme chamado Loucos por Cinema, que é uma homenagem ao cinema também, essa coisa de como o cinema é lindo, maravilhoso, etc. Eu não costumo gostar desses filmes, porque eu sei que são filmes, em geral, que vão ser muito elogiados, assim, de novo, por aquilo que eu te falei, porque muito crítico é cinéfilo, acima de ser crítico, né? Então, esses filmes vão ter um diálogo muito grande com a crítica por causa disso, e eu acho um pouco um truque fácil, sabe? Assim, quer dizer, não acho que o cineasta vai com más intenções, tipo, vou fazer um filme para ser elogiado. Não é isso. É porque ele ama o cinema e ele faz a homenagem. Mas que é fácil. Eu acho uma coisa fácil, assim, né? E, no entanto, esse filme do Spielberg, apesar de tudo, apesar de ter um roteiro formulaico, apesar de ser uma homenagem ao cinema, que é um truque fácil, eu caí Uhum, feito um uhum, patinho. uhum, Eu acho um dos melhores filmes do Spielberg, da carreira uhum. dele. Você gosta daquele do Damien Chazelle? Babylon, que é também mais ou menos essa Nossa, esse pegada, assim? eu acho um Horrível? horror, Aham, horrível, é. em todos os sentidos. Eu até gosto do Chazelle. Aham. O próprio La La Land é um filme assim, que as pessoas implicam muito, assim. Eu gostei, achei um filme bem, não sei, eu deixei levar pelo filme. Mas o Babylon não tem como. Eu achei, esteticamente, eu achei horrível, eu achei tudo uma reconstituição de época fake, assim, totalmente. Você vê que é claramente um filme de 2020 e poucos, mas que se passa lá no começo do cinema. E, não, para mim foi um equívoco, assim, terrível. Você já escreveu alguma crítica que mudou de ideia? Tipo, sei lá, escreveu uma crítica aqui de um filme que eu assisti hoje. Às vezes é isso, foi o toque de caixa. E aí, sei lá, passou um ano, 2 anos, você reviu o filme e você falou, não acredito que eu escrevi isso. Puta, eu devia ter escrevido outra coisa. Olha, a esse ponto de falar, meu Deus, como mudar completamente minha visão, não. Mas em vários filmes eu não percebi alguns aspectos que depois, lendo o que outras pessoas escreveram, aí eu falei, nossa, realmente, como eu pude não perceber? E eu ainda, bom, o Tropa de Elite, por exemplo, o primeiro, né? Eu vi, foi um filme que me chamou a atenção pela violência dele, né? Mas não me chamou a atenção. O Capitão Nascimento, não,
não me chamou especialmente a atenção para um lado meio fascista, talvez, do personagem, meio justiceiro, né? E eu escrevi uma crítica que não falou nada disso, e depois eu li o que as pessoas foram dizendo, aí depois eu fui rever, eu falei, meu Deus, estava óbvio, como é que eu não percebi isso, né? Então, de fato, então, acontece, a gente tem visões prematuras e infantis, muitas vezes, e ingênuas sobre os filmes, mas é parte do jogo, né? Você tem que saber que você está sujeito a isso, né? Assim como, sei lá, um ator, quando ele entra no palco, ele pode esquecer o texto e às vezes esquece, ou ter uma performance ruim, um crítico pode escrever uma bobagem ou deixar de perceber um X da questão, um não dito importante, e vai estar lá gravado, né, nos arquivos, e mais paciência. Né? Você tem que se. Quando você escolhe essa profissão, você tem que. Cara, você tem que saber que isso vai acontecer, assim como o hate vai acontecer, como os elogios vão aparecer. É tudo parte da profissão, né? Os ossos do ofício. Mas, em geral, eu não mudo de ideia, não, viu? E, assim, eu mudo algumas partes. Eu falo, não, tal coisa, realmente, essa cena, não sei por que eu falei tal coisa e tal. Mas, no geral, eu Fica fiel. eu sou meio fiel acho que eu sou meio teimoso, sim. Mas você já mudou de ideia além da crítica de alguém? Tipo, pô, assisti esse filme aqui, não gostei, não entrou, mas li isso aqui e falei, uau, abriu meu mundo, assim. Já. Tem um filme, Regra 34, que é um filme sobre sexo, sobre desejo sexual, tudo. Eu vi o filme e achei uma coisa meio. Não sei, eu não entendi onde a diretora quis chegar. Não me tocou muito, achei um pouco gratuito. Mas aí eu li algumas coisas e li um texto de uma grande amiga minha crítica, inclusive, que chama Maria Caú, que ela escreve no críticos.com. E ali ela colocou tudo. Eu falei, meu Deus, realmente, eu não tinha. E eu gostei muito mais do filme depois de ter lido esse texto, entendeu? E também várias vezes com o Inácio Araújo, que é o maior crítico nosso da Folha, né, em atividade. Ele e o Sérgio Augusto, que foi um grande. Só que o Sérgio Augusto escreve bem menos hoje, né? Mas ele foi minha grande referência, assim, em termos de texto mesmo. Mas o Inácio também, várias vezes, ele já me chamou a atenção para coisas que eu falava, nossa, realmente. Esse cara tá aí, não é à toa. Esse cara. Uhum, Isso sabe o é, que tá isso é, falando. acho que ele suspeito eu que ele sabe um pouco do que ele está falando. É, gente. E é isso, cara. E quando a gente escreve uma crítica que tem esse poder, ou quando acontece com a gente, é muito bonito, né? Assim, Uhum. a gente vê que vale a pena, que é uma profissão que tem uma função realmente Sim, importante. sim. E o que eu ia te perguntar aí é uma curiosidade minha mesmo. E quando você escreve de algum filme brasileiro e o diretor lê e ele não gosta? Ele vai Ai, meu falar com você? Deus. Tipo, ele te manda uma mensagem, Bruno, não gostei. E ainda é pior, né? Porque a gente sabe como o circuito, às vezes, aqui em São Paulo, no Brasil não é muito grande. Às vezes as pessoas se conhecem, né? Imagina que vocês vão, conhecem um diretor ali, um diretor aqui, um diretor aqui. E aí, como que separar as coisas, né? Pô, tô escrevendo do meu amigo ou eu tô escrevendo do filme dele, sabe? Porque eu imagino que deve ser uma posição difícil. Isso é uma coisa muito complicada. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa de. Primeiro, eu evito ficar amigo de cineasta, porque é muito difícil. Porque as pessoas, e isso no cinema brasileiro, sobretudo, mas em tudo na vida, as pessoas não gostam de receber crítica. Essa que é a verdade. Eu também né, assim, não vou dizer que eu ame quando alguém fala, teu texto tá horrível, não sei o que lá. A questão é o jeito que vai me dizer e se faz sentido ou não o que ela está dizendo. Bom, então eu já evito fazer muita amizade com o pessoal do cinema, assim. E evito escrever sobre filmes de amigos meus pessoais, né?
Mas não tem como, às vezes você está cobrindo um festival, né? Você tem que falar. E o filme, independente de você conhecer ou não a pessoa, tem um problema no cinema nacional que se você fala mal de um filme brasileiro, principalmente em festival, fala alguma coisa, vão te falar que você é inimigo do cinema nacional, que você odeia, porque não sei o quê. Uma vez, eu. Será que eu falo de quem eu tô falando? Aí é de você. Se você não quiser falar de boa também. Não, 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 uma vez era um filme que eu adorei o filme. Eu estava no Festival de Veneza, era uma sessão paralela. Eles já não gostam que falam que é uma mostra paralela, né? Porque eles acham que eu estou diminuindo. Pô, né, o filme está lá em Veneza, já é chiquérrimo, já é um atestado de qualidade do filme, enfim. Mas aí eu falei que o filme foi recebido com uma certa frieza. E foi, isso é um fato. Eu estava lá, não teve, assim, não teve vaia, teve talvez, eu não me lembro se teve algum aplauso no final, mas as pessoas saíram e continuaram as vidas deles. E aí me veio a produtora, queria saber em que sala que eu estava, porque eu vi, como assim? Porque na sessão oficial teve não sei quantos minutos de aplauso. Mas tem uma coisa que as pessoas precisam entender. A sessão oficial, que é a que está. As pessoas, pouca gente sabe disso. É quando você vê, por exemplo, eu ainda estou aqui, ele recebeu 14 minutos de aplauso, não sei o que lá. Eu não estou questionando o Ainda Estou Aqui, tá? Que é o filme que ganhou um Oscar de filme estrangeiro justo, etc, etc. Não é isso. Mas, assim, uma coisa é a sessão para oficial que tem a equipe do filme, e é obviamente que se a equipe do filme está lá, as pessoas vão aplaudir, a não ser que seja uma provocação, etc. Mas eu nunca vi, até hoje, alguém ser vaiado ou xingado, embora aconteça de vez em quando. Né? Agora, sessão para imprensa ou sessão aberta, não tem equipe lá. E aí a gente pode avaliar de uma maneira mais sincera como é que é a resposta do público. Né? E não teve, nesse caso específico não teve nenhum. Mas eu adorei o filme, eu não falei mal do filme em nenhum momento. Eu só contei como foi. E aí vieram reclamar comigo e acharam absurdo, não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas enfim, né? Acontece, eu entendo, vai. Entendo. Mas o problema é que muitos colegas aí falam, não, fulano não gosta de cinema brasileiro, porque não gostou, nossa, é o Brasil lá fora, é contra. Não é isso, porque eu tenho que, né, assim, eu preciso ser sincero com o que eu vi, se o filme foi aplaudido, como é que, né, como ele foi recebido ou não, e se eu gostei ou não gostei, enfim, né. Agora, questões pessoais, eu nunca tive briga, assim, alguém mas eu sei de gente, teve um filme recentemente que eu falei mal dele na Folha, eu soube que o diretor me citou nominalmente num debate, depois, porque um amigo meu estava lá e falou que é um absurdo e que eu falei. Eu não sei os argumentos, eu não sei o que ele estava contra-argumentando. Talvez fosse alguma coisa relevante, mas ele não falou para mim, entendeu? Mas é uma questão, realmente. Assim, as pessoas, não, em geral, não sabem, não gostam de ser criticadas, mas também já recebi pessoas que vieram me falar, e eu falei com sinceridade, com jeito, que eu acho que também vai muito do jeito como você coloca, né? E as pessoas falaram, poxa, ok, obrigado pelo seu retorno, seu desgraçado, né? Eu não sei se essa pessoa quis me matar, mas foi cortês comigo, né? E porque é isso, a pessoa percebe que houve uma seriedade da nossa parte, ela vai ver que não é uma perseguição, não estou querendo causar polêmica vazia, e não em cima de ninguém, sabe? Eu estou falando aquilo que, né? Então, mas é uma coisa, uma questão complicada realmente. Ainda mais no meio do cinema brasileiro, que tem uma classe muito, um grupo assim muito unido, que se você vai contra, às vezes, as pessoas vão em cima de você. Mas, de novo, ossos do ofício. Com certeza. Ainda mais quando tá escrevendo num lugar de grande circulação, né? Que todo mundo pega como referência. Que de fato, né? Você pode subir ou pode descer um filme, né?
Tipo, você pode fazer o sucesso dele ou não pode fazer também. Ah, não sei. Hoje em dia eu já não sei Não é? mais. Já não sei. É verdade, é verdade. Hoje em Então, dia. era justamente isso que eu queria puxar aqui, sobre essa, agora, a pulverização mais do crítico de cinema, né? Talvez, É, antigamente, talvez tinha um pouco mais de glamour na profissão, né? Agora tem muita gente fã de cinema, tem muita gente que às vezes não tem talvez nem embasamento, não assistiu tantos filmes, mas fala mais por que você falou. os influencers, né? Eles têm lá os seguidores e tem muita gente que eu não vejo como críticas, eu não vou citar nomes, mas assim, porque eu não vejo uma apreciação crítica da pessoa. A pessoa ela está fazendo uma descrição do que acontece no filme, ela está contando a história, contando alguma coisa de bastidor, mas ela não problematiza. Isso não é crítica para mim, tá? Isso para mim é é, sei lá, alguma coisa jornalística, talvez, mas que. Eu não estou diminuindo, eu sou jornalista também, entendeu? Eu estou dizendo que não é crítica. Mas as pessoas consideram aquilo como, o crítico de cinema fulano falou. E essas pessoas que têm realmente um séquito, assim, uma galera que segue, consegue viralizar e porque tem lá um talento para se comunicar. Agora, alguns, eu realmente, para mim é um mistério como eles conseguem ter tanto seguidor, porque realmente. Mas, enfim, essas pessoas eu acho que elas têm mais poder hoje em dia do que a gente da imprensa escrita, né? Mas também não acho que tenham muito, não, viu? Porque você vê um filme como A Nora, por exemplo, que ganhou o Oscar. Se não me engano, foi um dos vencedores do Oscar o que menos teve bilheteria sei lá, não sei se da história, mas nos últimos anos foi a Nora. E ele foi muito bem avaliado, inclusive pelos YouTubers e pelos influenciadores. Então, assim, no fim das contas, ainda tá meio nebuloso essa coisa de quem é que define o que é, né? Quer dizer, a Netflix que impõe e que filme né? São os festivais. Então, a gente ainda está numa época muito nova para a gente cravar o que decide o que ainda hoje em dia, né? Mas certamente não somos nós outros críticos da do jornal impresso. Porque assim, o que a gente ainda tem, e isso a gente tem sim, é um certo prestígio profissional, assim, né? Tipo, ainda é uma coisa, crítico e muita gente, enfim, pessoas mas são pessoas mais também com uma certa idade, assim, que para mim conta mais para mim ter um retorno dessas pessoas do que de, sei lá, 1 milhão de seguidores, entendeu? Porque para mim são pessoas que foram importantes para mim e que também são prestigiadas e que não estou querendo me desfazer também do sucesso. Quisera eu ter 1 milhão de seguidores no qualquer rede social. Mas isso é a parte boa e a parte que continua do jornal impresso, né, dos jornalões, que é o prestígio que você tem. Agora, visibilidade e conhecido assim, por número de pessoas, isso já era. Se é que algum dia foi, né? Porque acho que a televisão também sempre foi mais, né? O Rubens Evald Filho certamente era muito mais conhecido do que o Inácio Araújo. Nada contra o Rubens, até conheci ele pessoalmente, era uma pessoa super, super legal, assim, mas só para dar um exemplo, de que ele aparecia na televisão e era muito mais conhecido. E justamente acho que é isso, né? Porque, de fato, quando você vê muita gente fazendo crítica, entre aspas, assim, em redes sociais, geralmente tem 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu acho muito difícil Não você tem conseguir como. destrinchar um filme tão pouco tempo, né? Porque eu imagino que um texto deve demorar muito mais que isso pra você fazer um texto bom, assim, que você olha e fala, um bom texto. E agora você pegar 1 minuto e meio, pegar um filme de 2 horas e tentar puxar pra 1 minuto e meio, 2 minutos, eu acho que é um trabalho, tipo, que você tá simplesmente, que você falou, lendo a sinopse.
Você está ou lendo uma sinopse ou falando procedimentos, que ele faz tal coisa, ele cita tal. As pessoas ficam encantadas, né? Quando alguém detecta, a substância, aqui nessa cena, aí mostra aqui atrás, aqui nessa cena ela está fazendo uma citação, aí que mostra do outro lado, ao Iluminado do Kubrick, olha só, aí todo mundo, que gênia, meu Deus, que coisa, como se fosse uma coisa assim, genial, né? Tipo, fazer uma citação. Enfim, mas é uma coisa que mexe muito com as pessoas, eles acham e se deixam muito levar por esse tipo de análise entre aspas, né? E isso e você saber conversar com esse público de hoje, isso é uma expertise, é uma coisa que quem tem tá feito, né? Tá conseguindo aí ganhar dinheiro, ter anunciantes, enfim. E para mim já é mais difícil, porque eu sou de uma outra época e o meu, a minha área é o texto escrito, então já não é tão cheio de firulas, assim, cheio de possibilidades como o vídeo, de você pode ser engraçadinho, fazer coisinhas e efeitinhos de sons e musiquinha, etc. Eu também faço lá minhas gracinhas, assim, mas é mais na ironia do texto, né? Que é outro tipo vamos dizer, de sedução e de conversa com o leitor que não é muito a praia dos leitores de hoje, ou dos consumidores eu ia dizer de crítica, mas sei lá, de vídeos sobre Sobre cinema. filmes. É, Uhum. Aí eu sinto que hoje, pelo menos, tem muita gente que quer começar a falar sobre cinema, e eu acho que, tipo, o movimento, como era, sei lá, 20 anos atrás, escrever, hoje é fazer um vídeo, né? Tipo, o cara às vezes nem cogita escrever um texto, porque às vezes o texto ninguém vai ler. E ele tá preocupado muito mais em atingir talvez um público, de ter bastante gente seguindo ele, que de fato ele falar sobre cinema, né? Ele tá de fato mais afim de ser convidado numa cabine do que de é, fato ele, sei lá, viver aquilo que a gente gosta tanto, né? Porque eu acho que a mágica, imagino você, todo mundo que trabalha com isso, tipo, é a mágica de você no fim conseguir sobreviver e viver boa parte de uma coisa que você gosta, sabe? Que é super raro hoje em dia. E aí, acho que tem muita gente que não sabe pra onde ir também, quer falar de cinema, e não sabe, porque, tipo, hoje em dia, por exemplo, eu escrevo algumas coisas lá sobre filme e eu posto no Medium mesmo. Mas assim, ninguém lê. Não tem público, é pra mim, porque eu gosto. Mas eu entendo, se eu quisesse alcançar mais gente, eu faria um vídeo, sabe? Mas aí, é, tipo, é um movimento que parece que ele enfraquece um pouco, tipo, a análise, ele deixa um pouco mais raso, mas parece que é um movimento que a gente tá vivendo da vida, né? Talvez as coisas estão ficando mais raso mesmo. mas é isso mesmo. Eu acho que é uma boa bola que você levanta aí, mas é isso, porque as coisas são muito rápidas e não dá para você aprofundar muito, porque isso demanda tempo e não tem como. As coisas são rápidas e elas têm que ser incitar o tempo todo a sua atenção, porque senão fica entediante e a pessoa vai passar para o outro vídeo, entendeu? Então você tem que fazer gracinha, tem que usar, editar 500 coisas no fundo quando você está falando, ou falar de uma maneira rápida e não ser muito profundo, porque senão você vai ser chato, entendeu? Então, é isso. Infelizmente, são os tempos, né? Agora, mas é meio que nem você faz. Você fala assim, que você quer escrever sobre alguma coisa, você escreve nem para você mesmo, né? É uma necessidade. As pessoas, muita gente tem essa necessidade. Eu também, no começo, quando eu escrevi, era para mim mesmo, assim, também para treinar, né? Para poder. E foi um método meu. Eu escrevi, eu via o filme, aí no final, sem ler nada, eu escrevia sobre ele, depois eu ia ler o que os outros escreviam, e aí eu falava, ih, meu Deus do céu, só falei besteira aqui. Ou então falava, não, mas não concordo, sabe? Desculpa, que isso aqui é discutível e tal. E assim eu fui criando o meu método. Mas muita gente tem essa necessidade de falar
com alguma profundidade e além disso que é o que virou o mundo hoje, que é só fazer gracinhas e, enfim, não só, né, gente? Também tem muita gente que consegue fazer, gente boa, etc. Mas não é a regra, infelizmente. Acho que é justamente isso, né? Tem muita gente que começa, sei lá, assistiu todos os filmes da Marvel e o cara, pô, vou falar de cinema, sabe? E aí não é tão aprofundado ao ponto de não conhecer um pouco sobre história, né? Eu tive um professor, assim, né, que me colocou dentro dessa parte de gostar, se apaixonar por cinema, é o Marcelo Lira, né? Ele foi meu professor no MIS lá, eu fiz um curso com ele, Sei. fui meu professor com ele, e ele teve uma aula de Hitchcock dele que eu fiquei maluco, tipo, sei lá, foi na pandemia fazer, sei lá, um curso do MIS que tinha lá de linguagem cinematográfica, que era que ele que dava a aula, e aí tinha uma aula especial que ele dava que era de Hitchcock. E ele dando a aula, eu falei, velho, não é possível que esse cara gosta tanto disso, sabe? Tipo, ele fala com amor, um amor, um amor. E eu falei, eu assisti um filme de Hitchcock e, pô, não entendi nada. Aí depois fui assistir todos lá, por causa disso, enfim, me aprofundar um pouco mais, fui entender mais. Mas inclusive ele falava que ele começou a perder espaço de escrita quando começou a internet mesmo, que a galera vinha com blog, aí tinha a galera que você vê pro É. blog, e aí pararam um pouco de ser convidado para algumas cabines. A galera preferia colocar mais essa galera na internet porque tinha um alcance maior. E ele falou que ele perdeu um pouco espaço, tanto que ele migrou. Hoje em dia ele dá muito mais aula do que ele escreve sobre cinema, né? Ele tá escrevendo um livro, Hitchcock, agora. Mas eu acho que esse movimento... E aí eu queria te perguntar isso. Como que faz hoje em dia para uma pessoa falar sobre cinema, ter alguém que leia ela, que não seja, tipo... Não necessariamente você precisa de uma folha, porque as folhas as pessoas vão te ler, de qualquer forma. Você acha que uma pessoa quer começar a escrever sobre cinema ou falar sobre cinema, mas de uma maneira um pouco mais aprofundada? Você acha que o caminho é escrever ou você acha que o caminho é, vamos lá, fazer videozinho e aí devagarzinho a gente vai colocando um texto lá e um texto cá? Eu acho que depende, porque a pessoa quer o quê? Ela quer falar de qualquer maneira sobre o filme, entendeu? Porque eu, por exemplo, não. O que me interessa é a escrita, entendeu? Porque eu acredito, assim, eu gosto da crítica, inclusive como consumidor, é nela enquanto um gênero literário, assim, enquanto um texto escrito mesmo, assim, aquele texto que tem uma narrativa ali, em que o autor fala muito sobre ele, sobre a visão dele de cinema, sobre a experiência que ele teve ali e que tem o estilo dele, entendeu? É aquilo. E que, enfim, mas tem gente que gosta de ver o vídeo e acha que. E eu para mim, não tem o mesmo efeito. Eu vejo um vídeo, eu vejo com interesse como eu leio uma reportagem. Assim, eu vejo uma reportagem, quer dizer, não é uma coisa que me dá um gosto de um texto, assim, de uma leitura, de um cadeamento, uma coisa mais até artística, talvez, assim, vamos dizer. E eu entendo o Marcelo quando ele fala isso, que realmente a gente daqui a pouco apaga a luz e fecha, porque não é. Eu não saberia te dizer como é que uma pessoa que quer trabalhar com escrita. Eu acho que ela tem que tentar começar com blog e, e aí oferecendo para os sites já mais estabelecidos. Hoje em dia, você não quer que eu te ajude, que eu colabore. E aí vai aos poucos e talvez chegar no jornal, que aí já dá embora não muita, mas dá uma certa, né, propulsão, assim, Visibilidade, né? visibilidade, Pra ela. mas que não é ainda também o que os influencers e youtubers conseguem. Eu acho que depende do que a pessoa quer, né? Mas é difícil, muito difícil. Mas em tudo é difícil, né? Hoje em dia, qualquer, se você quer se destacar em qualquer área, com essa coisa da rede social, com o surgimento da rede social e dos influencers, você está disputando com quem sabe fazer vídeo e viralizar vídeo. Na verdade é isso, né? Não é mais com quem tem mais conhecimento ou mais capacidade em uma determinada área, é com quem vai viralizar. Que são essas pessoas que hoje em dia conseguem ganhar dinheiro de fato com aquilo que fazem e que não precisam ter um outro emprego para pagar as contas
São essas pessoas que é isso. Isso vale para qualquer área, basicamente. Talvez não algumas que não tem como medicina, por exemplo, né? Porque é mais Uhum. difícil. Embora também você tenha Os influenciadores os médicos. influenciadores que dão dica e a pessoa deixa de ir no médico porque o influenciador. Até nisso, cara, até nisso a rede social mudou. Mudou o mundo, né? Mas não tem como também. Como é que você vai fazer agora? Como é que você vai pensar num mundo sem rede social, sem até sem inteligência artificial, né? Que é uma coisa que eu abomino muito em alguns aspectos, mas ela é importante também em outros, né? Mas daqui a pouco os influencers vão ser computadores e É. pessoas, Não avatares precisa nem assistir o ali. filme mais, é só colocar chat Não, não GPT, faça uma precisa. resenha, sei lá. Já está mais ou menos assim, viu, É. Vitor? Tá bem por aí. Bruno, cara, eu queria te agradecer muito por esse Pô, papo, muito eu que rico mesmo. A gente agradeço. poderia conversar muito, muito mais, né? Acho que esse é um tema muito rico, porque é igual fotografia. A gente fala que falar de fotografia não é falar sobre fotografia, é falar sobre outras coisas, né? Porque um Ah, fotógrafo não fala de é. foto, né? Ele fala do que É. faz ele fotografar, cinema, música, enfim. E aí, Bruno, para finalizar, que eu queria te pedir, depois de te agradecer mesmo, eu ia te pedir para você indicar, eu sempre peço para o pessoal aqui, quando a gente conversa, indicar um filme, e no seu caso eu queria pedir para você indicar um filme que você escreveu, que você acha que talvez a sua melhor crítica, ou uma crítica que você gosta muito, para a pessoa fazer um combo, assistir esse filme e ler a sua crítica. Se você tivesse que falar desse diálogo aqui, qual que você indicaria para a pessoa assistir e te ler? Eu quero. Eu ainda naquele espírito messiânico de dissuadir as pessoas de que o Zona de Interesse é um filme maravilhoso, eu convido todos a lerem meu texto na Folha sobre o Zona de Interesse, por que eu não gosto do filme, e assistam o filme. Eu acho que, apesar das minhas restrições, ele é um filme interessante e tem que ser visto, eu acho. Não tem que ser visto, mas que vale a pena ser visto. Então, vou deixar essa dica aí. Que a pessoa que. Aí, se ela vai gostar, se não vai, aí é o julgamento dela. Mas leiam com carinho meu texto. Deem um Google lá que vocês vão achar. Bruno Guetti, GHETTI, Zona de Interesse. Tem num blog meu também, que para quem não assina a Folha, está até reproduzindo no meu blog. Abriroolhar.com tem BR, aquele que não sabe nem o endereço próprio, eu acesso tão pouco, mas deem o Google que dá para achar. Boa, Bruno, obrigado, cara, pela conversa. De novo, continuar te lendo. Te agradecer, todo Valeu. mundo que ouviu. Eu que Muito agradeço. obrigado. Valeu. Valeu. E para todo mundo que ouviu até o final, muito obrigado. Não esquece de avaliar a gente aqui no Spotify, seguir a gente nas redes sociais com g.arte. E se quiser mandar uma mensagem também pra gente conversar, fique à vontade. O e-mail tá aqui na descrição ou pode mandar lá pelo Instagram mesmo. Beleza? Valeu. Até a próxima.